Eu quero falar de uma vida cheia do Espírito Santo. O que é uma vida cheia da presença do Espírito Santo? Eu quero como texto base nessa tarde, Atos dos Apóstolos, capítulo número 19. Deus falou comigo e Ele quer falar com a igreja. Ele quer falar contigo. E eu serei o porta-voz dele nesta tarde, para trazer aquilo que Ele quer para a sua igreja. Atos dos Apóstolos 19 diz assim: Então Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo pergunta: Então, que batismo vocês receberam? Paulo estava em uma de suas viagens missionárias, quando ele atravessa para as regiões altas, e ele chega em Éfeso, e ele encontra ali um grupo de cristãos, um grupo de pessoas que se reuniam periodicamente para compartilhar a palavra, um grupo de pessoas que se reuniam para orar, um grupo de pessoas que louvavam, um grupo de pessoas que acreditavam. E Paulo encontra esse grupo. E aí, Paulo, ele faz uma perguntinha básica. Que pergunta é esta? Ele encontra um crente, encontra um grupo de crentes. A primeira coisa que Paulo quer saber é se eles têm o Espírito Santo. Pastor, por que você está falando que é uma pergunta básica no meio dos crentes? Quando nós adentramos para a palavra de Deus, quando nós analisamos a palavra de Deus, que é a regra infalível de prática para as nossas vidas, quando nós olhamos para resgatar os valores da igreja, quando nós olhamos para as nossas bases, quando nós olhamos para os nossos alicerces, nós vimos que era algo comum no meio da igreja primitiva, era no meio comum, no meio dos cristãos, e precisa ainda nos dias de hoje ser algo comum: o Espírito Santo no meio da igreja. O Espírito Santo no meio da igreja, ele é muito importante. O Espírito Santo na vida do crente, ele é muito importante. O Espírito Santo, ele é tudo na vida do crente. Ele é tudo na vida da igreja. Perceba que no texto que nós estamos tratando, a primeira coisa que o apóstolo Paulo pergunta aos crentes de Éfeso é se eles receberam o Espírito Santo quando creram. Porque a Bíblia diz que Paulo estava a caminho de Damasco, quando de repente o Espírito de Deus aparece para ele, através da pessoa de Jesus, e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a Bíblia diz que ele fica por 3 dias cego, sem enxergar nada. E a Bíblia diz que ele foi conduzido até a casa de uma pessoa que orou por ele. E quando esta pessoa orou por ele, ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi cheio de poder e de autoridade. E foi o próprio Espírito Santo que convenceu Saulo que ele estava errado no seu caminho. Foi o próprio Espírito Santo que convenceu Paulo dos pecados dele. Foi o próprio Espírito Santo que convenceu ele e fez com que ele se arrependesse.
E em vários episódios, depois de Atos capítulo 2, nós vamos ver que todo crente que aceitava Jesus, eles aceitavam Jesus e eles eram cheios do Espírito Santo, e a partir dali eles viravam uma dinamite na mão de Deus, eles viravam uma bomba na mão de Deus, eles viravam uma potência na mão de Deus, a partir do encontro que eles tinham com o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que eles começavam a falar em línguas estranhas, a Bíblia diz que eles começavam a profetizar, a ter revelações e visões. Através do Espírito Santo, Deus, Ele equipava a sua igreja para a sua missão na terra. E a primeira coisa que um crente pentecostal, que era Paulo, faz a pergunta é se vocês receberam o Espírito Santo quando creram? A primeira pergunta que você deveria fazer a um crente quando conhece o crente é se ele recebeu o Espírito Santo na vida dele quando ele creu. A primeira pergunta que você, que ainda não arrumou um namorado, deveria fazer ao seu namorado é se ele recebeu o Espírito Santo quando creu. A primeira coisa que eu preciso saber para me relacionar como crente, como cristão com alguém, é se o Espírito Santo está na vida dela. Porque quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, fica mais fácil o relacionamento entre elas. Quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, fica mais fácil o relacionamento. Porque o Espírito Santo é que interpreta as situações, as questões. É o Espírito Santo que convence quando uma pessoa erra. É o Espírito Santo que nos mostra. Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo queria saber se eles receberam o Espírito Santo. Só que aqueles crentes de Éfeso, eles declaram que eles não receberam o Espírito Santo como quando creram. Pastor, pode haver crente que ainda não recebeu o Espírito Santo? Pode. Nós estamos vendo aqui um grupo de crentes que não recebeu o Espírito Santo quando creram. Mas eu vou explicar por que eles não receberam o Espírito Santo. O próprio texto explica. Vamos lá. Eles disseram assim: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Falar para quem está do teu lado assim: eles nem sequer haviam ouvido sobre a existência do Espírito Santo. Eles nem sequer haviam ouvido sobre a existência do Espírito Santo. Eles nem sequer haviam ouvido sobre a existência do Espírito Santo. Quero dizer com essas três afirmativas que eu fiz e que o texto faz, é que os crentes de Éfeso naquela época estavam desculpados, estavam perdoados, porque eles nem sequer haviam ouvido que havia o Espírito Santo. Crentes que estavam totalmente na ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo que você desconhece determinada coisa. Aí eu quero perguntar para a igreja: e nós estamos no tempo da ignorância? Sim ou não? Não estamos na ignorância. A nossa situação não é a mesma situação da igreja de Éfeso naquela época, pois até então eles ainda não tinham ouvido falar da existência do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre a carne, ou seja, eles não tinham ouvido falar que a promessa de Joel 2 havia se cumprido, que diz Deus que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eles não tinham conhecimento que este fato já havia acontecido no capítulo 2 de Atos. Eles estavam então perdoados naquele momento. Quem aqui já ouviu falar do Espírito Santo? Levanta a mão. Todos aqui já ouviram falar do Espírito Santo.
Eu quero dizer nesta tarde de domingo que o Senhor separou para nós como assembleia da presença de Deus, essa reunião dos santos, essa assembleia que Deus separou aqui hoje para dizer que todos ouviram falar do Espírito Santo e que todos deveriam ser cheios do Espírito Santo de Deus e que todos deveriam estar cheios da presença desse Espírito, do Espírito Santo, da presença de Deus. Todos nós deveríamos estar uns profetizando, outros falando em línguas, outros interpretando, outros tendo revelações e visões, outros colocando a mão sobre os enfermos e os curando. Os dons do Espírito Santo deveriam estar se manifestando na vida de todos que estão presentes neste lugar, porque o Espírito Santo, ele traz isso na vida do crente. Por isso que Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Olha como termina essa história. Então, se não receberam o Espírito Santo quando creram, ele pergunta: então, que batismo vocês receberam? Vocês conseguem imaginar a cara de Paulo meio que indagando aquela questão? A cara de Paulo meio que indignado? Se vocês são crentes, se vocês creem em Jesus e nem sabem que existe Espírito Santo, então eu vou usar uma outra expressão que a Bíblia não usa. Então, que raio de batismo vocês receberam? É mais ou menos isso que você está vendo aí? Paulo fica assustado e diz: então, que coisa é essa de batismo que vocês... Que tipo de batismo? Paulo estava ali bem assustado, pensando: que tipo de batismo que esse povo recebeu então, gente? Aí Paulo faz a pergunta. Aí aqueles irmãos que estavam na inocência, repitam comigo, eles estavam na inocência. Aqueles irmãos que estavam na inocência, com muita inocência, responde: o batismo de João. Aí Paulo entendeu tudo, né? Já estou sabendo, batismo de João. Só que eu vou ter que explicar uma coisa para esse povo aqui agora. Ele começa a explicar o que é o batismo de João. Pergunta para quem está do teu lado: o que é o batismo de João? Olha o que ele diz. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ele estava explicando que que João pregava para as pessoas: se arrependam, porque é chegado o Rei de Deus. Virá outro após mim que é maior do que eu. Ele estava falando de Cristo. E João pregava para que as pessoas confiassem em Jesus, esperassem em Jesus e se batizassem no rio, para mostrar que se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram das suas obras. E assim João batizou aquela igreja de Éfeso. Então, provavelmente era um grupo que foi batizado até mesmo por João, o batismo de arrependimento. Porém, eles ainda não estavam gozando da presença do Espírito Santo na vida deles, porque eles não tinham conhecimento. Não haviam aviões na época como há hoje, não haviam carros velozes como há hoje, não haviam comboios como há hoje, não havia internet como há hoje. A informação demorava a chegar, mas finalmente, quando Paulo chega até lá, a informação chega com Paulo.
E Paulo começa a informá-los que existe o Espírito Santo, que existe a promessa e que existem benefícios, que existem coisas mais profundas, que a questão do arrependimento é importante, mas existem coisas muito mais importantes agora. Uma vez que você já se arrependeu, agora é hora de buscar a profundidade com Deus, agora é hora de se aprofundar, agora é hora de mergulhar, agora é hora de se inflamar da chama do fogo do Espírito Santo. Paulo ele começa a explicar essas questões tão poderosas que é capaz de mover a vida da igreja, que é capaz de alterar a vida do crente, que é capaz de colocar um ponto final em algumas histórias e um começo em outras. O Espírito Santo, ele é capaz de fazer isso. Disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele. Isso é Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha que interessante. Versículo 6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizar. Quando o apóstolo colocou a mão sobre eles, o Espírito Santo veio sobre a vida deles. E eles começaram a falar em línguas. Essas línguas, para quem não sabe, é a língua dos anjos. Eles começaram a falar na língua dos anjos. E eles começaram a profetizar. Sabe o que aconteceu naquele momento? Quem chegou lá naquele momento? Deus chegou lá naquele momento. Desceu sobre eles o Espírito de Deus. O Espírito de Deus desceu sobre eles. O Espírito de Jesus Cristo, o Nazareno, desceu sobre ele. Sobre eles. As coisas começaram a ficar de outra forma. Eles que viam tudo cinzento, eles começaram a ver as coisas mais coloridas. As cores mudaram de tom. As coisas que eles não entendiam antes começaram a fazer sentido. As coisas que eles não compreendiam, que eles não conseguiam ver, eles começaram a ver. Tudo começou a ligar na mente deles, tudo começou a ligar. As promessas bíblicas, as profecias de Joel, as profecias de Isaías, as profecias de Jeremias, as profecias de Oséias, as profecias de Obadias, as profecias de Abacuque, as profecias de Elias, as profecias de Eliseu, as profecias de Moisés, as profecias de Davi, sim, porque nos Salmos diz que Davi também era profeta. As profecias, as escrituras começaram a fazer sentido, tudo começou a fazer sentido para eles. E eles começaram a ferver por dentro. Uma força sobrenatural e diferente começou a tomar conta do interior deles. Começou a brotar do interior deles uma fonte de águas vivas. E eles não conseguiram se conter. A Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas. A Bíblia diz que eles começaram a dar glórias a Deus e aleluias. A Bíblia diz que eles começaram a profetizar. A Bíblia diz que eles começaram a ter visões. A Bíblia diz que eles começaram a sonhar. A Bíblia diz que a vida desses crentes de Éfeso teve uma diferença, começou a ter uma diferença a partir daquele momento. Aleluia. 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 Pessoas que outrora nunca tinham ouvido falar da presença do Espírito Santo. E por inocência eles não tinham nunca pedido em oração a plenitude do Espírito. Por inocência eles nunca tinham pedido, nunca tinham feito essa oração. Hoje eu tenho visto que muitos crentes ouvem falar do Espírito Santo, mas não sabem quem é o Espírito Santo. Muitos crentes ouvem falar do Espírito Santo, mas não sabem quem é o Espírito Santo. Não sabem o que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida do crente.
Quantas pessoas aqui já oraram algum dia dizendo assim: eu preciso ser batizado com o teu Santo Espírito, eu preciso ser cheio da tua presença? Levante a mão. Agora baixa a mão. Quem nunca fez essa oração, levanta a mão. Eu sei mais ou menos, porque eu sei quem levantou a mão da primeira vez, né? E as pessoas que não levantaram a mão da primeira vez também não levantaram a mão da segunda vez. Então por isso eu posso dizer que tem um grupo muito grande na igreja e nas igrejas que nunca dobraram seus joelhos e choraram, pedindo a Deus para enchê-los com o Espírito Santo. Nunca dobraram seus joelhos em lágrimas e disseram: Deus, eu preciso da tua presença. Deus, eu preciso do teu Espírito, Senhor. Eu preciso da tua presença, eu preciso ser cheio. Eu preciso, Senhor, falar em línguas, eu preciso ter visões, revelações, eu quero profetizar, eu quero ser uma ferramenta na tua mão, eu quero ser usado para essa geração. A maioria que está aqui nunca fez uma oração ousada desse tipo. E a maioria que nunca fez uma oração ousada desse tipo são pessoas que querem ver a presença de Deus, querem ver as coisas acontecendo na vida deles, querem ver portas se abrindo, querem ver os céus abertos, querem ver anjos, porque afinal eu ouço dizer que o pastor vê anjo, não sei quem vê anjo, não sei quem, mas eu não estou vendo nada. Mas você já fez essa oração por acaso? Eu oro assim todo dia. A maioria das pessoas que não oram assim, que não se derramam, não rasgam o seu coração na presença de Deus, são pessoas que querem ver milagres e até querem obter milagres. Mas eu quero dizer para você, meus irmãos, que o Espírito Santo está disponível para todo aquele que crê e clama. O Espírito Santo é a fonte dos milagres. O Espírito Santo é a fonte da cura. O Espírito Santo é a fonte da prosperidade do seu lar. É a fonte de uma noite tranquila, sem medicação para dormir. O Espírito Santo é a fonte da paz na sua casa. O Espírito Santo é a fonte para que seu pai e sua mãe deixem de brigar. O Espírito Santo é a solução para os divórcios. O Espírito Santo é a solução para as enfermidades. O Espírito Santo é a solução até para as suas finanças e você não sabe disso. O Espírito Santo é a providência de Deus para a igreja. Tem crente que nunca sentiu ferver dentro de si, porque nunca clamou. Eu vou te apresentar hoje, você que nunca fez essa oração, eu vou te apresentar um pouquinho do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Eu quero dizer, eu vou falar assim mesmo e é Deus que está mandando eu falar. Eu quero dizer para você que já ouviu falar do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo e que nunca clamou por Ele. O Espírito Santo manda dizer assim: eu vou apresentar para você, seu ingrato, aquilo que Ele é. Quem não gostar da presença do Espírito Santo não gosta de Deus. Quem não gostar da presença do Espírito Santo não precisa mais entrar nesta igreja. Quem não quiser a presença do Espírito Santo fica em casa. Não entra aqui. A casa aqui é dele. Se você não gosta dele, não vem para cá. Arabaxamanarabaha. Vai para casa. Não há tempo de perder tempo. Sabe por que eu estou falando assim? Porque o Espírito Santo está mandando dizer que Jesus está voltando. E tem muito crente sem o Espírito Santo que vai ficar no arrebatamento da igreja. O Espírito Santo intercede por você. E você não ora a Ele. Romanos 8, 26 e 27 diz assim: e da mesma maneira, olha que profundo, olha quem é Ele.
E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ele ajuda as suas fraquezas. Como é que eu posso não gostar dele, não clamar por ele, não pedir por ele, não jejuar para estar com ele, não tirar um tempo para estar com ele e querer alguma coisa dele? Ele ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Deixa eu te falar uma coisa. Não é Fátima que intercede por você. Não é Aparecida que intercede por você. Não é João, não é Paulo, não é Leonardo. Não é. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que intercede por você. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Você consegue entender isso? Aquele gemido que não dá para expressar. Ele está aqui nesse lugar. Aquele que examina os corações. Fala para quem está do teu lado assim. Ele examina os corações. Ele é a pessoa mais íntima que você tem, você não sabe. Ele examina teu coração. Ele sabe de todas as coisas. Ele te conhece até mais que você mesmo. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. Quem foi que testemunhou acerca do Espírito Santo? Deus. A Bíblia diz, é Ele que, segundo Deus, intercede por nós. É Ele que intercede por nós. É por isso que todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é bom dia, Espírito Santo. Como é que vai ser o nosso dia hoje? O que é que o Senhor tem para nós hoje? Começa a se relacionar com o Espírito Santo, como é que você vai ver as coisas acontecerem na tua vida. Tem muita gente agindo com a força do seu braço. Tem muita gente agindo com a força do seu braço. E não está agindo com a oração. Não está agindo com o poder do Espírito Santo. Deixa eu te dar uma outra informação, que é muita informação e não vai dar tudo para falar tudo hoje. Sabe, quem tem a esperança de ressuscitar um dia depois que você morrer? Levanta a sua mão e diga glória a Deus. Tem gente que nem levantou a mão, que nem sabia que ia ressuscitar um dia. Deixa eu te falar uma coisa, abre a sua Bíblia aí, rapidinho, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. Cristo primeiro. Aleluia. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem, quem pertence a Ele aí, levanta a sua mão para cima e diga glória a Deus. Depois os que lhe pertencem, então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. A fim de que Deus seja tudo em todos. Jesus ressuscitou entre os mortos? Amém? A Bíblia diz que se nós cremos que Jesus ressuscitou, aqueles que são dele também ressuscitarão. Quem vai ressuscitar naquele grande dia? Levanta a mão e diga amém. Deixa eu te falar uma coisa. Quem não tem o Espírito Santo não vai ressuscitar para a salvação. Não vai ressuscitar para estar com Deus.
vai ressuscitar para condenação quem não tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele nos ressuscitará. Romanos capítulo 8, versículo de número 11. Ele nos ressuscitará. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar. O Espírito Santo te dá mais essa informação. O Espírito Santo foi quem ressuscitou Jesus o Nazareno. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Romanos 8:11 diz assim a palavra do nosso mestre: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, é uma condição. Se ele não habitar, é aquilo que eu falei agora há pouco, desiste. Ou ele habita ou ele não habita. Ou você clama e faz tudo por ele, ou desiste. Tem muito crente que está enganado. Olha aí, olha o texto, versículo 11. E se o Espírito Santo, se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Olha que palavra poderosa. Olha que palavra poderosa. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, está dizendo que o Espírito Santo ressuscitou a Cristo. Se ele habita onde? Se ele habita onde? Se ele habita em nós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Se ele não habitar em você, se ele não habitar em nós, não haverá ressurreição para a salvação, para estar com Cristo. O Espírito Santo ressuscita o crente. O Espírito Santo vai ser aquele que no dia do arrebatamento da igreja, aqueles, como diz a palavra do Senhor, que no abrir e piscar de olhos nós seremos arrebatados, nós seremos transformados. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois que estiverem vivos vão ser arrebatados, vão ser transformados e levados para morar com Deus. O Espírito Santo é que vai fazer você ouvir o som que a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o anjo vai tocar a trombeta. A Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta. A Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta. E aquele que tiver o Espírito Santo vai ouvir o som da trombeta e vai ser transformado. E aquele que não tiver o Espírito Santo não vai conseguir ouvir o som da trombeta. E por isso vai ficar, não vai subir no arrebatamento. Pergunta a quem está do teu lado: você está entendendo quem é o Espírito Santo? Você está entendendo porque o pastor disse que quem não gosta do Espírito Santo, quem não quer o Espírito Santo, é melhor ficar em casa? Porque senão você está perdendo o seu tempo. Aí eu não gosto quando esse povo começa a falar aquelas línguas enroladas. Parece um bando de maluco, parece um bando de doido. Somos doidos mesmo. Doidos por Jesus, apaixonados por Cristo, apaixonados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Oh, aleluia! Deixa eu pegar um texto aqui para te mostrar mais uma coisa que não tem muita coisa a ver, mas tem. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 a 18. 2 Coríntios 6, 11 até o 18. Estava acontecendo uma série de questões na igreja de Corinto, e aí Paulo resolveu abrir o coração para os crentes. Alguns diriam que Paulo estaria lá se lamentando, coisa desse tipo, mas não. Paulo estava abrindo o coração para os crentes, porque os apóstolos, a Bíblia diz, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, obreiros, ministros,
são pessoas que se gastam e se deixam gastar pela obra de Deus. Porque essas pessoas têm consciência do juízo final, essas pessoas têm consciência do juízo de Deus, e essas pessoas se gastam e se deixam gastar porque elas querem arrebatar, salvar o maior número de vida possível até aquele grande dia. É por isso que os obreiros dessa igreja se reúnem muitas vezes aqui às 5 horas da manhã. É por isso que ontem eu fiquei aqui das 3:30 da tarde até hoje às 4:30 da manhã, 4:30 da manhã, para poder falar do amor de Deus e conscientizar os jovens, nesse caso na madrugada, sobre o que é uma vida cristã, uma vida santa com Deus. Quem estava aqui ontem e se sentiu edificado, diga glória a Deus bem alto. Quem quer que aquele momento se repita, diga amém. Glória a Deus. Ah, quem ficou assustado porque nós ficamos até a tarde, saiba que quem estava aqui estava porque queria estar e saiu abençoado, amém? Glória a Deus. E eu fui bem abençoado. Aleluia. Então Paulo estava abrindo o coração para os crentes da igreja de Corinto, porque eles estavam dando muito mais valor às pessoas do mundo do que as pessoas de dentro da igreja. Eles estavam dando muito mais valor às questões corriqueiras do dia a dia, se preocupando com suas casas, se preocupando com suas vidas, se preocupando com tudo, menos com a igreja e principalmente com seus líderes na fé, seus pais espirituais, seus pais na fé. Aí Paulo faz a seguinte declaração: falamos abertamente a vocês, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando nosso afeto. Agora olha o que ele fala para os crentes da igreja de Corinto: mas vocês nos estão limitando o afeto que tem por nós. O que estava acontecendo ali? Os obreiros se dedicando à igreja, e a igreja não estava se dedicando a quem? Aos obreiros. Precisa haver uma mutualidade, precisa haver uma reciprocidade. Fala para quem está do teu lado, corta para cá. Precisa ter uma reciprocidade. Aquilo que você recebe, você precisa dar. E Paulo está falando sobre isso aqui. Mas a questão é: quem não tem o Espírito Santo consegue ser recíproco com quem tem? Não! Quem não tem Espírito Santo não consegue ser recíproco com quem tem. De jeito nenhum. Isso caracteriza julgo desigual. Ontem na madrugada nós estávamos falando que há julgo desigual também dentro da igreja. Há uma balança e esta balança está desequilibrada. Uns têm o Espírito Santo e se doam, se gastam e se deixam gastar. Outros não têm o Espírito Santo e não querem saber de nada. Estão dormindo. Quando Jesus voltar, vai ficar dormindo. Eu vou subir acordado. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Mas vocês não nos estão limitando o afeto que tem por nós. Versículo 13. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Paulo via cada membro da igreja de Corinto, cada discípulo como filhos. Ele se doava como um pai se doava aos filhos. Ele dizia assim: numa justa compensação falo como aos meus filhos, abram também o coração para nós. Fala para a pessoa que está ao teu lado assim: só tem como abrir o coração e ser recíproco se houver o Espírito Santo. Abram também o coração para nós. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Por que ele disse isso? Porque eles estavam muito mais envolvidos com os descrentes do que com os crentes. Pergunta quem está do teu lado aí: você está se envolvendo com quem? Você passa a maior parte do teu tempo com quem?
Não se põe em julgo desigual com descrentes. Tem pessoas que o padrão dela é o descrente. O paradigma dela é o descrente. Tem pessoas que estão fazendo de pessoas ídolos. Tem pessoas que a admiração dela está no outro que tem isso ou tem aquilo, ou conhece fulano, ou não sei o quê. Ela não está satisfeita em estar com um crente, porque o crente é chato. Sabe por que o crente é chato? Porque a conversa do crente é chata para ele. Sabe por que a conversa do crente é chata para ele? Porque o crente só fala do Espírito Santo. O crente fala em ganhar almas para Cristo, quando se reúne. O crente fala em orar. O crente fala em salvar vidas. O crente fala em converter almas para Cristo. O crente fala em aprender a palavra de Deus. O crente fala em conhecer mais a Deus. E tem gente que não gosta desse assunto. O crente sabe que já não resta muito tempo e ele não quer perder tempo. O descrente muitas vezes começa a conversar sobre pornografia, e isso muitas vezes agrada mais o crente que não tem Espírito Santo. O descrente conversa mais sobre futebol, e isso também agrada mais, não que eu tenha nada contra o futebol, porque eu assisto. Mas eu entender mais de futebol do que de Bíblia, sendo crente, é uma vergonha. E você sabe que tem crente que entende mais de futebol do que de Bíblia? Tem crente que entende mais de qualquer outro assunto do que da Bíblia. Tem crente que entende mais do Facebook, do smartphone. Tem crente que entende mais da internet, dos sites disso, daquilo, do que da Bíblia. Ei, você pode falar sobre política? Você pode falar sobre o mundo empresarial? Você pode falar sobre carro? Você pode falar sobre o que você quiser. Mas essa balança está pesando mais para qual lado? O equilíbrio está onde? Muitas vezes está pesando mais para o lado do mundo do que do lado do Espírito. E depois você reclama que acorda sem vontade de levantar, acorda deprimido, não sabe. Aí depois você vem, pastor, o diabo está furioso comigo, o diabo quer me matar, o diabo quer me pegar, o diabo quer me derrubar, quer botar uma enfermidade. É claro que ele vai te matar. Você é um crente sem vergonha, cara de pau. Ele vai te matar. Vai te levar para o inferno depois. Não se ponha em julgo desigual com descrentes. Versículo 14. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade. Olha a pergunta de Paulo. O que tem em comum a justiça e a maldade? Como é que eu vou andar com quem faz a maldade se eu faço a justiça? O que tem em comum? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Pergunta quem está do teu lado. Dá para ter comunhão, luz e trevas? Como é que eu vou me juntar com uma pessoa que é trevas puras e vou contar minha vida para ela? Tem crente que vai se aconselhar com pessoas mais caídas do que ela. Ele está na lama, chega para o outro que está na fossa e começa a falar dos seus problemas. Pede um conselho ao ímpio. Estou com um problema lá em casa, não sei o que eu faço. Aí o ímpio vai falar, aí cara, troca de mulher. Fala ou não fala? Não, troca não, faz igual eu. De vez em quando eu dou uma saída aí, falo que vou jogar o futebol e passo ali na casa das meninas ali, a gente se diverte um pouco, depois vai para casa. É assim que o ímpio fala ou não é? Não é não? Vai se aconselhar com o ímpio? Por que você não busca um conselheiro? Por que você não busca o Espírito Santo? Que harmonia é entre Cristo e Belial? Satanás. Que há de comum entre crente e descrente? A pergunta de Paulo. Tem alguma coisa em comum entre crente e descrente? Sabe por que Paulo está fazendo essa pergunta? Porque o descrente anda para lá e o crente anda para lá. São direções opostas. São caminhos inversos. A proposta de Cristo, a proposta do Evangelho é uma novidade de vida. É uma vida diferente. É uma vida diferente daquela que nós conhecemos quando nascemos nesse mundo. Quando nós nascemos nesse mundo, conhecemos uma coisa. Mas quando aceitamos a Jesus, nós conhecemos uma outra realidade. E nós precisamos viver esta outra realidade. E quem nos capacita para viver esta outra realidade é o Espírito Santo de Deus. Quem quer viver igual estando dentro da igreja, fica no mundo que é melhor. Porque pelo menos vai doer menos a consciência.
Porque dói, sabia? Você ficar na igreja com uma máscara, fazendo as duas coisas, não dá. A Bíblia diz: quem é sujo, vocês conhecem, né? Quem é sujo se suje mais, e quem é santo está fraco. Quem é sujo e quem é santo, santifique-se mais. Irmão, quem é sujo, vai lá, afunda o pé na lama, se suja, porque você é sujo. Se você é santo, você vai querer tomar banho todo dia, porque você vai querer estar limpo. Banho espiritual, ok? Mas banho físico também faz bem. Faz bem, é muito bom, eu gosto demais. 16, leia aí. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Bate no peito e diz assim: ó, templo de Deus. Você é templo de Deus. Você é templo de Deus. Nós somos templo de Deus. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Não há acordo. Não há. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o quê? Bate no peito e diz: somos santuários do Deus vivo. Somos santuários do Deus vivo. Somos santuários do Deus vivo. Quem não tem o Espírito Santo não é santuário do Deus vivo. Quem não jejua, não ora, não lê Bíblia, não se santifica, Deus não pode habitar nesta pessoa. Esses somos santuários do Deus vivo tem um contexto. Ele está falando de todo um processo de santificação. Não dá para misturar ímpio com crente, mundo com igreja. Não dá para misturar ídolos com o templo de Deus. Porque nós somos santuário do Deus vivo. Como disse Deus: habitarei com eles. Habitarei com eles. Habitarei com eles. E entre eles andarei. Habitarei com eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Saiam do meio deles e separem-se, diz quem? O Senhor. Não toquem coisas impuras, e eu os receberei. Não toques em coisas impuras, e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso é só para quem entende o que é ser filho e filha. Será que dá para nós entendermos? Não para falar tudo sobre ele hoje. Mas você sabe que lá no livro de João, capítulo 14, o Senhor faz uma declaração: eu não vos deixarei órfãos. Eu não os deixarei órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Porque o mundo não vive na verdade. O mundo vive na mentira. Tudo que nós vemos aí fora é passageiro, é efêmero, é abstrato. Tudo é passageiro. A vida pode durar 80 anos ou 100, o que seja. É curta diante da eternidade. Tudo é passageiro. E o que mais importa é a presença de Deus na nossa vida. Ele disse: não vos deixarei órfãos. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não conhece. Essa palavra no original, no grego, está escrito Paracletos. Paracletos significa outro igual a mim. Por isso que ele diz: não vos deixarei órfãos, eu mandarei outro igual a mim, eu enviarei outro igual a mim. O Espírito Santo é o Paracletos que está em nosso meio. O Espírito Santo é o Paracletos que está no nosso meio, é outro igual a Jesus. Por isso que eu disse: não gosta do Espírito Santo, vai embora. Não clama pelo Espírito Santo, morre. Porque o Espírito Santo é outro igual a Jesus. E na verdade
Ele é o Espírito de Jesus. É o Espírito de Cristo que habita no meio da igreja. Esse Espírito que estava em Cristo, que ressuscitou a Cristo, que fez Cristo ir à cruz, que fez Cristo se negar a si mesmo, que fez Cristo renunciar às suas vontades e subjugar o pecado no corpo, na carne. Esse Espírito, ele precisa habitar em você, ele precisa habitar em nós, ele precisa habitar na igreja, ele habita na igreja. Você precisa clamar por ele. Você nessa tarde, você tem que pedir socorro. Deus, me socorre. Se você nunca orou pedindo o Espírito Santo, você vai falar: Deus, tenha misericórdia de mim, me socorre. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso falar em línguas. Eu preciso profetizar. Eu preciso ser armado pelo Senhor. Eu preciso ser equipado pelo Senhor. Eu preciso deixar a vida de inércia, sair da inércia. Eu preciso viver uma vida cheia do Espírito Santo.